O que Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo e um dos investidores mais bem-sucedidos da história, pode ensinar para você, médico, estudante de medicina? É isso que a gente vai ver hoje no podcast da semana do Cardio Papers. Olá, eu sou Eduardo Lapa, cardiologista, editor-chefe do Cardio Papers, e aqui a gente te ajuda a se atualizar em cardiologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Aqui no podcast Cardio Papers, a gente discute tudo sobre cardiologia, mas não só isso, a gente vai além e discute outros temas de interesse para os médicos, né? E essa semana a gente trouxe um conteúdo bem interessante, que é dicas de Warren Buffett, que ele deu não no contexto de medicina, mas que podem ser aplicados, sim, na medicina. Se você não sabe quem é Warren Buffett, um breve resumo aqui de um minutinho. Bem, Warren Buffett já está aí com mais de 90 anos, é um dos investidores mais bem-sucedidos da história, né? Há décadas e décadas e décadas ele performa muito melhor do que o mercado de ações americano. E é um cara muito conhecido, super bem relacionado, enfim. E é um cara que dá dicas muito boas também de vida, enfim, que a gente pode empregar não só na parte de finanças, economia, mas em outros aspectos da vida. E é sempre interessante, né? Muitas vezes a gente da medicina, a gente fica muito bitolado no sentido de ficar vendo só aspectos mais restritos do mundo. Você tende a ler, eu na faculdade era bem isso, só lia coisa de medicina. Não lia nada fora de medicina, na residência também não era muito diferente, mas de uns anos para cá a coisa foi melhorando nesse sentido. Então a gente sempre gosta aqui no Cardio Papers de trazer esses conteúdos além da medicina, mas que ajudam o médico também a ter uma qualidade de vida melhor, raciocinar melhor e assim por diante. Por sinal, antes de começar aqui o conteúdo, eu estou aqui com a camisa do Cardio Papers Experience, para quem está vendo o vídeo no YouTube. No Cardio Papers Experience, que é nosso grande evento ao vivo que a gente vai fazer dia 13 e dia 14 de outubro, lá em São Paulo. Mais de 1.000 pessoas, tal, vai ser massa, super produção. A gente discute muito, lógico, sobre cardiologia, principais novidades da cardiologia em 2023, como tratar seu paciente com insuficiência cardíaca mais complicada, aula de arritmia, inteligência artificial e cardiologia, enfim, toda a parte técnica, mas também a gente discute temas além da medicina, como faturar mais no seu consultório, como resolver problemas no padrão Cardio Papers e assim por diante. A gente está deixando aqui, né, o QR Code no vídeo do YouTube, e para quem estiver escutando no podcast também tem um link de inscrição, as vagas são limitadas, boa parte das vagas já está ocupada, e vai ser um evento massa, não deixa de checar a programação no link aí que você vê na sua tela ou no link do podcast. Beleza, mas voltando então para Warren Buffett. A gente selecionou aqui nesse podcast 7 lições de Warren Buffett, né, frases que ele soltou aí ao longo das últimas décadas e que a gente pode aplicar tranquilamente ao contexto, né, da medicina. Primeira lição. Warren Buffett fala que a regra número 1, né, de investimentos é não perca dinheiro, e a segunda regra é não esqueça a primeira. Eduardo, isso é importante para todo médico, né? Vamos na hora de investir. Não, mas a gente não está falando exatamente de investimento. Qual é a analogia aqui que a gente pode fazer entre economia e medicina? Bem, essa regra número 1 é muito boa, né? Não perca dinheiro. Por quê? Na hora que você está investindo, qual é o seu objetivo? Primeiro, antes de tudo, você quer parar de perder dinheiro, porque se seu dinheiro, você ganhou ali R$1.000 no plantão e deixou ali aquele dinheiro embaixo do colchão, é fato, depois de algum tempo ele vai estar valendo menos do que R$1.000, porque a inflação vai corroer o poder de compra desse dinheiro. Então, o princípio número 1 de qualquer investimento é, eu não quero perder dinheiro, eu quero que pelo menos, né, os meus investimentos façam com que esse dinheiro fique ali no 0 a 0 e bata a inflação, no mínimo isso. Depois, óbvio, eu vou querer que renda acima da inflação, etc. O que é que eu não quero fazer? Exatamente o contrário. Além de não querer perder para a inflação, eu também não quero perder dinheiro mesmo, né? Botei R$1.000 no canto e agora eu só tenho 800. Perdi, né? Ruim. Se a gente vai para a medicina, não é muito diferente, não. Quando a gente recebe um paciente, né? Primeira coisa, o que é que Hipócrates falava lá, mais de 2.000 anos atrás? Primeiro princípio ali da medicina é que ele, primeiro, não faça o mal. Que seria a analogia de primeiro não perca dinheiro, se a gente fosse para a parte de finanças. Então, em medicina, é o básico. Antes de pensar em causar bem para o paciente, aumentar a qualidade de vida, aumentar a quantidade de vida, a primeira coisa é, não vou fazer mal. Pô, Eduardo, isso é óbvio, todo mundo sabe, não precisa vir Warren Buffett na analogia aqui para ajudar a gente. Pois é, mas o óbvio tem que ser lembrado, porque cada vez mais a gente vê profissionais usando terapias que não têm comprovação científica alguma. E aí, veja, se você está lá com um paciente na sua frente, qualquer tratamento que você vá fornecer a esse paciente, ele pode ter basicamente 2 vantagens. Ou você pode melhorar a qualidade de vida do paciente por algum motivo. Exemplo, eu estou com um paciente com insuficiência cardíaca, eu dei o diurético para ele. O diurético vai aumentar a sobrevida do paciente? Não vai.
mas melhora a qualidade de vida, e qualidade de vida é importantíssimo. O segundo benefício que você pode dar para o seu paciente é aumentar a quantidade de vida. Então, se eu estou com um paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção de 30%, e eu medico ele com IECA, beta-bloqueador, antagonista mineralocorticoide, a gente tem um bocado de estudo mostrando que isso aumenta a sobrevida do paciente, além de melhorar a qualidade de vida também. Então, top. Então, são basicamente essas duas coisas que eu posso fazer para um paciente, né, em termos de benefício. Se eu estou ali frente a um paciente saudável, ele não tem sintoma nenhum, e eu faço uma terapia que não tem benefício comprovado em aumentar a sobrevida, e como qualquer terapia que existe, pode ter efeitos colaterais, será que eu estou fazendo um bom negócio aqui? E aí, mais uma vez, a gente tem aí vários exemplos, principalmente recentes na medicina, de terapias sem qualquer evidência científica. Vou citar um exemplo aqui, que o pessoal do Endocrino Paper já falou muito, né? Essas terapias com implantáveis de reposição hormonal, né? O pessoal do Endocrino Papers, que é a nossa marca de endocrinologia, já fez um podcast muito bom sobre o uso de gestrinona, né, nos pacientes. Bota aí Endocrino Papers gestrinona no YouTube, no podcast, que vai aparecer para você. E o pessoal fala muito bem, olha, a gente não tem estudos em humanos relevantes, né, grandes, que mostrem até segurança mesmo desses implantes subcutâneos e assim por diante. Então, a primeira coisa da medicina, e é óbvio, extremamente óbvio, mas tem que ser lembrado, primeiro, não cause o mal. É melhor você não fazer terapia alguma para o paciente do que você fazer uma terapia que tem pouca possibilidade de benefício e tem possibilidade de malefício, como qualquer terapia pode ter. Então, aprenda, a gente vai falar isso depois, aprenda a interpretar as evidências científicas e veja se aquilo faz sentido, porque do mesmo jeito que o princípio número 1 de investimentos, economia, é não perder dinheiro com seu investimento, o princípio número 1 de medicina é não cause mal para o paciente. Segunda lição aqui de Warren Buffett, foi usado para finanças, etc., mas que a gente pode usar para a medicina. É mais fácil evitar problemas, preveni-los, do que resolvê-los. Isso ele estava falando no contexto, né, sobre na hora que você está ali com alguma empresa, é muito melhor você administrar essa empresa de forma adequada, geri-la de forma adequada, antes que os problemas comecem a surgir, do que, uma vez surgido o problema, você ter que reparar o meio de campo, né? Tem um exemplo clássico lá do banco Solomon Brothers, alguma coisa do tipo, na década de 80, teve uma crise gigantesca lá e Warren Buffett teve que vir ali para dar respaldo, tirar da crise, colocou, né, a reputação dele na reta, terminou dando certo, mas foi uma trabalheira muito maior do que simplesmente ter evitado que isso tivesse surgido, né, com a gestão mais adequada e assim por diante. Quando a gente vai para a medicina, é o clássico, mais uma vez, óbvio, né, totalmente óbvio, melhor prevenir do que remediar. Todo mundo sabe isso, todo mundo aprende isso desde pequeno, mas aí vem o questionamento. Durante a faculdade de medicina, a gente aprende muito sobre alopatia, né? Prescrever medicações, indicar intervenções e assim por diante, né? Muitas vezes, quando você vai ver uma diretriz, sai uma diretriz nova de insuficiência cardíaca, de coronariopatia, etc, etc, etc. Grande parte da diretriz é focada em detalhes de medicações, de intervenções, etc, etc. Ok. Mas a gente sabe que grande parte das doenças cardiovasculares poderia ser prevenida através de hábitos de vida melhores, exercício físico, alimentação adequada, aquela coisa toda. Mas aí para pensar, quanto tempo você já gastou na sua formação aprendendo detalhes de medicações, e que são relevantíssimos, óbvio, né? Não estamos dizendo que não seja, mas sabendo exatamente a dose de estatina que você tem que prescrever, a meta de LDL, a dose do IECA, do beta-bloco, na insuficiência cardíaca, perfeito, tudo isso tem que ser dominado completamente, dúvida zero. Mas comparativamente, se a gente fosse colocar na balança, quanto tempo você aprendeu orientando um paciente com coisas básicas de prevenção? Exemplo, o paciente chega no seu consultório, ele está sedentário. Você sabe abordar esse paciente da forma adequada para motivá-lo para sair do sedentarismo? Ou você vai falar aquela coisa bem superficial, pô, seu Marcos, é bom, né, fazer um exercício, entra aí na academia, faz uma caminhadazinha e tá bom, vamos seguir aqui para o próximo ponto. Você falou 15 segundos sobre atividade física, enquanto que na hora que você vai prescrever uma estatina, você fala lá 5 minutos, olha, estatina pode acontecer isso, pode acontecer assado, se for estatina você tem que tomar no período noturno, fica atento que pode acontecer aqui uma mialgia, alguma coisa, qualquer coisa você me avisa, estou pedindo esses exames aqui antes, vou pedir outros depois, né? Enfim, é desproporcional, muitas vezes, o tempo que a gente gasta falando sobre medicações, intervenções, etc., em comparação com medidas preventivas. E muitas vezes a gente tem essa fala superficial porque nos falta base para discutir sobre isso, né?
Então, sobre exercício físico, o que é que a gente aprende durante a faculdade de medicina, né? Se você tivesse que chegar, e obviamente o objetivo aqui não é substituir o papel do educador físico, nada do tipo, mas como médico a gente tem que saber quais são os benefícios do exercício aeróbio. Qual a intensidade do exercício aeróbio? Leve, moderada, intensa? Como é que eu faço para separar uma coisa da outra? Em relação ao exercício aeróbio moderado e intenso, existe diferença de benefício cardiovascular para o paciente a longo prazo? Em relação ao exercício de musculação, exercícios resistidos, você sabe orientar, pelo menos grosseiramente, para o paciente quais são os diferentes tipos de exercício, que benefícios aquilo pode trazer para o seu paciente. Você sabe que a partir de 30, 40 anos começa a existir um grau de sarcopenia, esse paciente vai perder músculo, vai perder força muscular, e muitas vezes, se ele não tem uma massa muscular adequada com 30, 40 anos, provavelmente ele vai ter uma velhice, né, uma idade mais avançada, 80, 90 anos, muito comprometida, porque o pouco que ele tinha vai se perdendo ao longo de décadas, né? Isso a gente falando só de exercício físico, né? Se a gente for falar de nutrição, mesma coisa, né? Muitas vezes o conhecimento, né, que a gente adquire na faculdade, na residência sobre nutrição é o básico do básico do básico, né? Mas tem nutricionista para isso? Óbvio, né? O nutricionista é um profissional crucial no manejo multidisciplinar, crucial, mas a gente sabe, principalmente quando a gente vai para o SUS, nem todos os pacientes vão ter, no serviço público, nem todos os pacientes vão conseguir marcar consulta com nutricionista, com toda a equipe multi, né? E o médico tem que saber pelo menos o básico ali e tem que abordar de forma adequada. Não adianta só você ter esses dados ali no seu HD, mas você não abordar isso com o paciente. Você faz uma consulta de meia hora e você discutiu dieta, sono, atividade física, né, em 30 segundos ou não abordou. É difícil. Do mesmo jeito que se você chegar para o paciente durante 30 segundos e falar, tem aqui uma medicação que é bom você tomar e pronto. A chance desse paciente aderir a longo prazo, se você não explica a importância da medicação, que benefício aquela medicação vai trazer, por que é importante ele estar tomando um comprimido para dislipidemia, alguma coisa do tipo, se ele não sente nada para aquilo. Se a gente não gasta tempo explicando isso tudo para o paciente, a chance dele aderir a longo prazo é mínima. Né? E olhe que tomar um comprimido é muito mais fácil do que comer adequadamente X vezes por dia ou gastar 30, 40, 60 minutos todo dia na academia. Então, se a gente não orienta o paciente em relação a essas medidas de prevenção adequadamente, e aí é uma autocrítica, crítica, né, a medicina de uma forma geral, como está estruturada muitas vezes, se a gente não toma o tempo para aprender sobre isso e aí explicar adequadamente para o paciente, provavelmente a gente vai chegar em resultado nenhum. E aí fica aquela história, né? Mas os pacientes não... A boa e velha história de mudança de estilo de vida, quando chega na prática, nenhum paciente adere. Será que você está fazendo a sua parte? Mesmo no mundo ideal, né? A equipe multidisciplinar fazendo tudo certinho, a gente sabe que a taxa de aderência não é essas coisas. É verdade. Mas, se o médico, se a equipe multidisciplinar não está fazendo a sua parte básica ali em relação a orientações de mudança de estilo de vida, a chance que não é tão alta do paciente aderir fica ainda menor. Então, essa dica aqui de Warren Buffett, né? É mais fácil evitar problemas do que resolvê-los. Eu acho que mais uma dica óbvia, básico do básico, mas eu acho que na prática, nós como médicos, muitas vezes erramos muito nisso, e aí vale, né, a autorreflexão aqui de todos, como é que a gente pode fazer para melhorar isso. Terceira dica aqui de Warren Buffett para médicos. Esse aqui eu peguei duas frases, né, que ele já falou. Uma não é uma frase dele, mas que ele reproduz muito, que eu gosto bastante, que é essa. Vou pegar aqui, vou filar, porque é uma frase grande. Os grilhões do hábito são leves demais para serem sentidos, até que ficam pesados demais para serem rompidos, né? É o poder do hábito. Então, às vezes, hábitos ruins, vamos pegar um hábito aí de alimentação, se alimentar mal. Aquela coisa ali, você está comendo, né? Açúcar refinado demais, alguma coisa do tipo, não está nem notando. De repente, quando você vai ver, aquele hábito já está totalmente ali, embebido ali no seu estilo de vida e você não consegue mais, é muito difícil você romper esse hábito agora, uma vez que ele foi estabelecido, né? E aí vira os grilhões, né? Você ficar aprisionado naquilo, trazendo consequências ruins para a sua saúde, etc. Mas tem um lado bom também, que é, seguindo essa linha de hábitos, tem essa segunda frase que é muito boa. Não é preciso fazer coisas extraordinárias para obter resultados extraordinários. Esse aqui é muito interessante. Ele fala muito no contexto de investimento, isso, que no sentido seguinte. Quando a gente vai lá para aquelas questões de investimento e tal, tem várias variáveis que vão repercutir em quanto você vai ter de dinheiro acumulado depois de um tempo. Tem quanto você está aportando todo mês, quanto é que foi o aporte inicial, qual a taxa de juros, né, acima da inflação que você está ganhando em determinado investimento. E tem a questão do tempo.
Quando você coloca ali na equação total, dessas variáveis todas, qual é que faz mais diferença? É o tempo, né? Então, se você consegue segurar um investimento normal, né? Sei lá, vou reproduzir o retorno da Bolsa Americana, né? Não vou ganhar do mercado nada, vou investir aqui no fundo indexado, um ETF, enfim, coisa simples, né, de fazer. E pronto, eu vou ficar aqui investindo aqui X reais todo mês durante 30 anos. É fato, se você. Nada demais, certo? Você não teve que estudar 1 milhão de coisas de finanças, você foi uma estratégia super simples, mas você conseguiu persistir mais do que a maioria das pessoas. A maioria das pessoas não vai ter o hábito, a resiliência de todo mês estar investindo durante 30 anos sem tirar dinheiro, etc. É fato, depois de 30 anos você vai estar com um montante, né, muito relevante, se você for pegar aí as métricas históricas de mais de 100 anos, tá? Você vai estar com um montante super relevante depois de 30 anos. Fácil falar, difícil fazer. Por quê? Aí é aquela questão. É fácil a gente adquirir hábitos ruins, né? Se alimentar mal, coisas do tipo, e dormir tarde, mexendo em celular e terminar dormindo pouco tempo, coisas do tipo. E os hábitos bons, as virtudes, não são tão fáceis de serem feitas. Por que isso é importante, né? É a questão dos juros compostos, né? Que o pessoal fala de finanças, que é a oitava maravilha do mundo, né? Brincando, mas os juros compostos eles não servem só para finanças, eles servem basicamente para tudo, né? Então, se você for pensar, vamos pegar aqui um médico, né, cardiologista, etc. A gente sabe que a quantidade de informação que está saindo, né, toda semana, vários artigos novos, todos os meses várias diretrizes novas, tal. Difícil acompanhar isso tudo. Muito difícil. Aqui no Cardio Papers a gente tem uma equipe de mais de 40, né, cardiologistas, etc., colaborando. Ainda assim, é difícil dar conta do recado de tudo. Como é que você se faz para se manter atualizado? Óbvio, você pode tentar ir por conta própria. Olha, eu vou entrar aqui em meio mundo de site, vou fazer uma compilação e por aí vai. É o mais eficaz? Provavelmente não. Você vai gastar muito tempo para isso, vai ter muita coisa ali que é ruído, que é notícia que não é tão importante e tal. Mas, por exemplo, você pode entrar no site do Cardio Papers todo dia, cardiopapers.com.br, a gente tem centenas de milhares de acessos todo mês. E o que é que vai ter lá? Todo dia vai ter notícia para você, e essa notícia já foi compilada pela equipe da gente, e já foi colocada lá na linguagem didática, enfim. Um pequeno hábito, Vou gastar 5, 10 minutos todo dia aqui, lendo o site do Cardio Papers, entrando no Instagram, vendo a postagem do dia e tal. 10 minutinhos. 10 minutinhos. Se você comparar depois de 1, 2, 3, 4 anos, a pessoa que gastou esses 10 minutinhos por dia, que é nada, né? 10 minutos, que gastou 10 minutos todo dia para fazer isso, com outra pessoa que basicamente ficou ali no piloto automático, quando vier uma coisa que chama muita atenção, eu dou uma olhada, senão vou tocando minha vida, não vou estudar não. A diferença depois de alguns anos, e quanto maior o intervalo de tempo que você vai ver, assim como o dinheiro, quanto maior o intervalo de tempo, maior vai ser essa diferença. Vai ser uma diferença gigantesca. E aí veja, é alguma coisa extraordinária você tirar 10, 15 minutos do seu dia para estudar? Nada de extraordinário. O dia tem 24 horas, você tirou ali 10, 15 minutinhos, é nada isso, né? É uma coisa totalmente ordinária, entre aspas, no sentido de ser, qualquer pessoa consegue fazer. É uma coisa comum. Mas os resultados, depois de muitos anos, serão extraordinários, desde que você mantenha a disciplina, né? Que você não quebre a corrente. É muito fácil, é a mesma coisa de academia. Começo de ano todo mundo vai lá, primeira semana vai todo dia, segunda semana falta 2 dias, quando dá fevereiro, março já não tá mais indo na academia. Aí não adianta, é aquela velha história, né? O hábito, o bom é aquele que de fato você vai ficar repetindo constantemente, etc, etc. É a história do feito melhor que perfeito. É melhor você estudar 15 minutos por dia, todo dia, e manter isso por anos, do que você querer estudar 2 horas por dia e depois de uma semana você ter desistido. Feito melhor que perfeito, né? Então, mais uma vez, essas 2 frases aqui de Warren Buffett falando sobre o poder dos hábitos, isso vai ser muito importante para finanças, sim, você ter a resiliência de investir todo mês, de não ficar tirando dinheiro para comprar bobagem, etc., porque aí você vai perder o efeito dos juros compostos, você vai quebrar ali a sequência. Mas isso vai servir para tudo na vida, inclusive para estudo em medicina, aperfeiçoamento e assim por diante. Quarta dica de Warren Buffett para médicos, uma frase muito boa essa daqui. Gerenciar sua carreira é como investir. Ou seja, o grau de dificuldade não vai acrescentar nada. Tanto Warren Buffett quanto Charlie Munger, né, que é o parceiro dele de décadas, ambos com mais de 90 anos, eu acho que Charlie Munger já está chegando perto dos 100. Eles sempre falam uma coisa que várias outras pessoas falam, Steve Jobs falava, tal, que é aquela história, Leonardo da Vinci, a simplicidade é o grau máximo de sofisticação. Então você sempre deve tentar fazer as coisas da forma mais simples
que seja possível e eficaz. Não adianta também você simplificar demais, a coisa não dá resultado, né? Em investimentos, Charlie Munger, Warren Buffett fala a mesma coisa. Olha, depois que eu bater as botas aqui, depois que eu morrer, eu prefiro, oriento que os meus investimentos sejam colocados em ETFs americanos, né, que vão reproduzir basicamente o desempenho da bolsa americana e ponto final. Isso para minha esposa, meus filhos, etc. E acabou. Coisa mais simples que tem e ponto final, né? Ambos já falaram declarações similares a isso no passado. E eles falam muito isso, né? A questão do círculo de competência, né? Círculo de competência é o quê? É o que você domina. Então, se você é um cardiologista, está atualizado e tal, está dentro do seu círculo de competência manejar um paciente com insuficiência cardíaca, um paciente hipertenso, um paciente dislipidêmico e tal. Já se chegar um paciente hipertenso e com feocromocitoma, você pode até dar o diagnóstico, tá, mas provavelmente você não está tratando feocromocitoma com frequência. Então, será que está no meu círculo de competência tratar esse feocromocitoma sozinho? Ou será que não é bom pedir ajuda da endocrinologia e assim por diante? Provavelmente sim. Por quê? Porque fugiu do seu círculo de competência. Já é uma coisa que você não está vendo todo dia, então provavelmente você não vai prover o melhor cuidado para o seu paciente, né? Nesse exemplo hipotético. Então, é isso, a gente tem que manter as coisas simples, tem que se manter ali no nosso círculo de competência e assim por diante. Por que isso é importante, né? Essa questão de manter as coisas simples, elas podem ser colocadas em todos os campos da vida, né? Digamos, a pessoa está lá, acabou a formação em cardiologia e vai fazer a prova de título de cardiologia. Exemplo prático, ela nunca fez a prova de título de cardiologia na vida, ela vê lá o edital, é um bocado de assunto, um bocado de referência. Aí a pessoa começa a pensar, putz, vamos ver como é que eu posso fazer aqui. Eu posso ler todas essas referências que estão aqui, eu vou ler o Brown inteiro, eu vou ler as diretrizes todas, que são, enfim, dezenas. Vou ler o livro da SBC, vou pegar as provas todas dos últimos anos, vou resolver questão por questão, vou descobrir cada questão, onde é que está sendo respondida, vou fazer um mega resumo aqui que junta tudo. Enfim, já deu para perceber que isso aí vão ser centenas e centenas e centenas de horas gastas para fazer esse processo, né? Será que essa é a forma mais simples de resolver o problema, entre aspas, passar na prova de título? Ou será que eu posso usar a modelagem? Modelagem é o quê? É um conceito que o pessoal fala muito, que tem alguma coisa que você não sabe fazer, tranquilo, 99,9% das vezes, alguém já vai ter feito aquele trajeto todo, já vai ter descoberto o caminho, e em vez de você querer reinventar a roda, você vai seguir o caminho que já foi aberto, né? A clareira ali no meio da floresta, que já foi aberto por outras pessoas. Simples assim. Não sei investir. Eu vou ler todos os livros do mundo que tem de investimento, etc, etc. Ou eu vou encontrar alguém que já investe há anos, décadas, e seguir os passos que essa pessoa está dizendo. Mais simples o segundo caminho. Eu nunca fiz a prova de cardiologia. Eu vou ler tudo que tem do assunto, gastar centenas de horas com isso, ou eu vou seguir o caminho que a maioria das pessoas que passaram nos últimos anos seguiram, né? É meio óbvio. Vou comprar um carro novo. Nunca comprei um carro na vida, digamos. Vou comprar um carro novo. Tem 300 modelos diferentes no mercado. Vou ver cada um desses 300 modelos, montar uma planilha gigante com vantagem, desvantagem, ou vou falar com algum amigo meu que já comprou 10 carros na vida, que entende pra caramba de carro, e posso dizer ali rapidamente para ele as minhas necessidades, ele já me dá ali 5 opções e a coisa ficar mais simples. Então, é isso. Você tem que simplificar, porque a vida já é complexa demais, já tem informação demais vindo, tudo ao mesmo tempo, né? E a gente não é só médico, pai, mãe, namorado, marido, esposa, filho, tem que comprar as coisas da casa, tem que dar plantão, enfim. Então são várias atividades ao mesmo tempo, então você tem que simplificar ao máximo cada atividade dessas, desde que essa simplificação traga resultados bons. Então, exemplo, a pessoa vai fazer prova de título, não quer gastar centenas e centenas de horas protocolando tudo sozinho do zero. Rapaz, a maioria do pessoal que passou em 2022 na prova de título, por exemplo, fez o quê? 65% dos aprovados na prova de 2022 foram alunos do Cardio Papers, seguiram o GPS do Cardio Papers. Em 2021 foram 60%. Bem, claramente parece ter um caminho aqui bem consolidado. 60% no ano, 65% no outro. Seguindo o mesmo método, provavelmente é melhor seguir esse método e a coisa já vai estar lá toda destrinchada para mim. Muito mais simples, né? Ou a pessoa quer aprender a investir, é médico e quer começar a aprender a investir. Mesma coisa, você pode começar do zero, ou tem lá o pessoal do Médico Michael lá no Instagram, né? Colega nosso, gente boníssima, nefrologista. Tem o curso de Finanças Dominadas, né? Que já ensinou milhares e milhares e milhares de médicos a investir de forma, né? Sem maiores complexidades, coisas que qualquer médico consegue fazer. O curso é totalmente voltado para médicos. E você pode ir lá e vai estar um médico que já investe há muito tempo, com ótimos resultados, falando para outro médico
com a linguagem da gente, né, de plantão, etc. Que caminho seguir? É muito mais simples, minha gente. Eu adoro estudar finanças. Sinceramente, já li algumas dezenas de livros de finanças, já fiz vários cursos também e tal. A maioria das pessoas não gosta de estudar finanças, sinceramente. É uma coisa, é aquela velha história. Vida adulta você não faz só o que gosta, você tem que fazer o que dá resultado. Tem como não estudar finanças? Sinceramente, não tem como. É uma área muito importante da vida da pessoa não estudar. Do mesmo jeito que uma pessoa que não é profissional de saúde não tem como ela não estudar alguma coisa sobre hábitos de vida saudável, etc. Vai dar ruim, porque é uma área muito importante da vida. Então, já que você vai ter que dominar esse conhecimento e você não quer certamente gastar 100, 200, 400 horas estudando o assunto, pô, vamos para um caminho validado, resumido, que já foi feita a curadoria de tudo que a pessoa precisa saber ali, né, por uma pessoa que vai falar a sua linguagem. Muito mais simples. Então, aqui no Cardio Papers a gente gosta muito dessa linha. Simplifique ao máximo, desde que isso esteja trazendo resultado. Não pode querer simplificar ao extremo e chegar e fazer um processo que não dá certo e você não ter o seu resultado. Mas se está dando resultado, vamos simplificar ao máximo, porque de complexo já basta a vida. Quinta dica aqui do Warren Buffett para médicos. Frase muito boa também, né? Essa não é dele, mas ele repete muito também, né? Alguém está sentado à sombra hoje em dia porque lá atrás alguém plantou uma árvore. Esse conceito, né, mais uma vez, eles falam lá em questões de finanças, mas se a gente trouxer aqui para o mundo da medicina, muitas vezes a gente olha as coisas como se elas fossem garantidas, como se elas sempre estivessem lá, e a gente não dá valor a tudo aquilo. Vou dar um exemplo. Você chega lá, eu fiz residência de cardiologia no INCOR, e aí você chega lá, um hospital gigante, na época acho que tinha, sei lá, 600 leitos, alguma coisa assim, com 100 e poucos leitos de UTI, hospital super bem estruturado, com áreas divididas, né? A área de coronariopatia, a área de valvopatia, a área de insuficiência cardíaca, tal, enfim. E você chega lá, é muito comum, logo quando você chega, você ficar encantado, né? Pô, que massa, um hospital só de cardiologia e tal. Mas aí a rotina vai acontecendo e depois de 1, 2 meses você já tá achando aquilo tudo normal, né? E muitas vezes já tá achando, como qualquer outro canto, nenhum canto é perfeito, você se pega em um plantão, em um rodízio, reclamando de coisas do dia a dia e não dando valor para todos os benefícios que você está podendo usufruir, por exemplo, né, numa residência desse tipo, né? E aí você esquece que para aquele hospital não existiu ali sempre, né? Tô dando um exemplo de como, mas podia ser para qualquer grande serviço e tal. Aquele hospital não teve ali sempre. Ele teve que ser construído do zero. E é uma trabalheira, né? Quem já fez obra em casa sabe, né, que para você reformar um quarto de um apartamento é uma trabalheira do cão. Imagina você subir um hospital de 400, 500, 600 leitos do zero. Pois é, bronca grande. Alguém teve que estruturar aquela equipe inteira de milhares de profissionais, e aí, mais uma vez, quem já geriu a empresa sabe como é complicado. Aqui no Cardio Papers, hoje em dia, a gente tem 50, 60 funcionários, alguma coisa do tipo. Dá um trabalho do cão de gerir o pessoal todo. Imagina um lugar com 1.000, 2.000 funcionários. Os serviços todos tiveram que ser construídos por pessoas que muitas vezes dedicaram décadas da vida para aquilo, que publicaram já artigos em vários periódicos importantes, que escreveram as diretrizes e tal. E de repente você está ali, lógico, sangue, suor e lágrimas, deu trabalho de passar na residência, aquela coisa toda, mas você está ali com tudo aquilo à sua disposição. E depois de algum tempo você acha que aquilo ali, não, isso aqui é normal, e você está reclamando porque está faltando algum exame ali no hospital tal. E você está focando muito mais no lado negativo do que no lado positivo. Comuníssimo acontecer isso em todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. E você esquece muitas vezes que aquele lugar que você está ali naquele momento era o lugar que você sonhava estar 1, 2, 3 anos atrás e que, né, sangue, suor e lágrimas que você deu aí no meio do caminho para conseguir entrar naquele serviço e tal. Então, essa é uma frase aqui simples também de Warren Buffett. Mais uma vez, não é dele, isso aqui ele está reproduzindo, eu não sei de quem é a frase inicial, original. Mas serve aquele sentimento de gratidão com tudo na vida. Com tudo na vida. Muitas vezes, mesma coisa. Muitas vezes você já está lá, numa fase mais avançada da carreira, 35, 40 anos, no seu consultório, né? Ganhando já um valor razoável e tal. E você está focando em coisas ali, né? Que podem não estar dando certo e tal. E aí quando você vai ver, rapaz, eu cheguei até aqui agora. Porque, ó, a minha faculdade de medicina, que foi construída, deu um trabalho do cão lá, décadas atrás. O tanto de professor que eu tive no meio do caminho, que me ajudou a me formar como médico bom. E depois a minha formação na especialidade, mesma coisa. Várias pessoas estavam lá. É aquela história, não existe. Os americanos falam muito do self-made, né? Aquela pessoa que se fez sozinha, saiu do zero e se construiu. Cada vez mais eu não acredito nesse termo self-made, porque é impossível a pessoa ser autoconstruída. Ela sempre vai ter ali milhares de variáveis no meio do caminho dela, centenas, pelo menos, de pessoas que a ajudaram no meio desse caminho. E é isso, essas pessoas todas, elas plantaram a árvore lá atrás, para agora a gente estar sentado à sombra, né? E poder ter, né, conteúdo de qualidade gratuito na internet e assim por diante, né?
Então, essa lição acho que é muito boa para a gente lembrar da questão da gratidão e que as coisas que muitas vezes a gente acha que é garantido e tal, não são, poderiam não existir se não fossem grandes pessoas que existiram no passado e que colaboraram para a gente chegar onde a gente está hoje. Sexta dica de Warren Buffett para médicos, frase muito boa. Abre aspas, né? Você tem que pensar por si mesmo. Sempre me surpreende como pessoas com alto QI imitam os outros cegamente. Esse aqui é interessantíssimo. Óbvio, né? Que ele está falando muito sobre efeito manada, essas coisas todas que a gente tem em finanças, né? Você pega uma pessoa super inteligente, ela chega lá para um assessor de investimento, por exemplo, e o assessor de investimento indica um investimento que não tem nada a ver com nada, que claramente não vai beneficiar o cliente, vai beneficiar o próprio assessor de investimento. E a pessoa, né, muitas vezes por ignorância de parte financeira, fala, não, bota aí nesse título de capitalização, o que é que seja, e perde dinheiro com isso. Ok, em parte finança é bem simples de explicar. Em medicina também é super simples. Por quê? Né? A gente sabe, a maioria das pessoas que fazem medicina estudaram pra caramba para chegar lá, né? Pessoas inteligentes, aptas, capazes. E muitas vezes na faculdade de medicina e depois dela, a gente não é ensinado a questionar as coisas, né? No ensino médio, a gente aprende muito aquela história, o mito do gabarito, né? Olha, se você está indo para uma prova de geografia, de história, de química, o que quer que seja, existe uma resposta certa, clara, cristalina e ponto final. Né? E aí coloca lá a estrutura do benzeno, não sei o que, uma prova de química lá. A estrutura do benzeno, 2 pontos, letra A, B, C, D, E. Claramente vai ter uma resposta certa e todas as outras estarão erradas. Né? E muitas vezes a gente traz esse conceito do ensino médio para a faculdade e depois para a prática médica. No sentido, ó, existe um gabarito correto. Então, eu tô aqui com um paciente com coronariopatia crônica e tal, descobriu agora, tá sem medicação nenhuma, e aí, como é que vai ficar a pressão do paciente? E aí, rapidamente, todo mundo vai lembrar, aspirina 100 mg por dia. Não, tem que fazer, né? Tá certo, se cair aí numa questão de prova, tem que fazer e ponto final. Beleza, é isso que a gente é muito treinado na faculdade de medicina. Muito treinado. Quando você vai para a prática, aí vem aquela velha questão, quem foi que disse? Quem foi que disse que eu tenho que usar AS 100 mg por dia no paciente com DAC crônica, né? Aí a pessoa vai falar rapidamente, não, pô, isso aí tem qualquer diretriz. Tem na diretriz brasileira, tem na diretriz europeia, enfim, tem um range, né, de posologias, mas vamos pegar 100 mg para facilitar. E aí você fala, não, mas tudo bem, a diretriz é uma compilação das evidências científicas e tal, mas a diretriz per si, né, ela não significa nada, ela tem que estar embasada na evidência científica, correto? Ou numa opinião do especialista, que seja. Qual a evidência científica da gente usar AS na coronariopatia? E aí é bom a gente sempre criar, a história da criança, né? A criança pergunta tanto, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E muitas vezes quando a gente vai virando adulto, a gente vai esquecendo os porquês e vai assumindo as coisas do jeito que são ditas e ponto final. Tá errado, né? Então, aí quando você vai ver, não, mas qual a evidência, né, da aspirina na coronariopatia? Não, a maior evidência certamente é lá do ISIS-2, tal, que foi feito com infartos, né? A maioria com infarto com supra, né? A grande maioria infarto com supra. E teve uma diferença de mortalidade gigante, né? Diminuiu 23, 25%, alguma coisa do tipo, a mortalidade com aspirina. Mas veja, infarto com supra é uma coisa, síndrome coronariana aguda sem supra já é outra coisa, DAC crônica já é outra coisa. É tudo a mesma doença que a coronariopatia, sim, mas são espectros da doença bem diferentes. E aí quando a gente vai ver, né, o uso de aspirina na coronariopatia crônica, a evidência está longe de ser tão forte quanto a gente tem na síndrome coronariana aguda com supra DST, por exemplo. Eduardo, quer dizer que a gente não vai fazer aspirina? Não, vai terminar fazendo, porque, né, a evidência que a gente tem é favorável. Mas é importante, esse exemplo que eu citei é importante porque a gente não deve simplesmente assumir, se está na diretriz, é verdade absoluta, eu vou fazer e vida que segue. Não é assim. Por quê? A gente sabe, as diretrizes são importantes, importantíssimas, cruciais. Por quê? A quantidade de material que a gente tem saindo todo dia na medicina é avassaladora, é impossível você acompanhar isso tudo. Então, o ideal seria, se eu estou tratando um paciente com coronariopatia, o ideal é que eu soubesse todos os grandes trials que envolvem aquele assunto, né? Então, vou fazer CAT ou não vou? Quais são os trials que falam isso? O CAT veio alterado mostrando lesão de tronco. Vou ter que intervir ou não? Quais foram os trials que mostraram isso? Vou prescrever estatina para esse paciente, sim ou não? Quais foram os trials que avaliaram isso? Então, o ideal é que a gente soubesse essa biblioteca toda na cabeça e soubesse pesar os custos-benefícios e tal.
Sinceramente, muito difícil. Mesmo você indo para uma especialidade como cardiologia, onde você não tá, né? Você não teria que saber os guidelines de DPLC, asma, artrite reumatoide, né? De clínica médica como um todo. Mas mesmo você indo para uma área como cardiologia, ainda assim a quantidade de informação é impossível de você dominar tudo. E aí a diretriz é crucial porque ela compila, ela faz a curadoria daquilo e lhe dá recomendações práticas. Tipo, se você está frente a paciente com coronariopatia crônica, prescreva aspirina 100 mg por dia, todo dia, a não ser que o paciente tenha tal contraindicação. É importantíssimo. É importantíssimo a existência das diretrizes. Mas é aquela velha história. A diretriz vai dar uma bússola ali para você. Ela não é para ser um grilhão, ela não é para ser uma verdade absoluta, um único caminho a ser seguido, né? Então a gente fala muito isso. Na faculdade de medicina, o estudante, idealmente, ele vai saber o que está no livro. Ah, o que é que está no Harrison em relação à clínica médica, o que é que está no livro X em relação à pediatria, e assim por diante, né? Se ele souber o que está no livro, ele já está na frente da maioria dos outros estudantes de medicina. Na residência, né, principalmente a residência de especialidade, cardiologia e tal, a pessoa tem que saber muito bem o que está nas diretrizes e ela começa a saber já os principais artigos, aquela coisa toda. Mas se a gente for pensar a longo prazo, pós-formação, né, a pessoa está lá com o título de especialista na mão e tal, e aí a pessoa vai ter décadas praticando aquela mesma especialidade. O ideal é que a pessoa vá se aprofundando cada vez mais, né, nos grandes trials, etc., para saber pesar direitinho esse custo-benefício. Porque tem algumas vezes que vai ter alguma coisa na diretriz e você vai falar, rapaz, mas para esse caso aqui, considerando que a diretriz se baseou no estudo XYZ, considerando esse paciente aqui, que não estava nos estudos, que tem essa peculiaridade, eu discuti aqui com o paciente, eu apresentei aqui os custos, os benefícios, riscos envolvidos e a gente decidiu para esse paciente especificamente, baseado em toda essa conjunção de coisas, não vamos seguir essa conduta não, a gente vai seguir um tratamento um pouco diferente por tal motivo, né? E aí você consegue fazer, né? Muita gente fala que a medicina baseada em evidência cria travas, que fica uma coisa muito engessada e tal. Não, a medicina baseada em evidência ela vai existir para lhe dar o norte, né? Mas, principalmente na hora que você sabe interpretar bem um artigo científico, você conhece em detalhes todos os estudos que estão envolvendo aquele caso do paciente, você sim pode ir adequando ali a realidade para aquele paciente numa discussão, né, consentida ali de decisão compartilhada. Então, muito importante essa sexta dica aqui. Muitas vezes a gente se pega na medicina seguindo cegamente coisas que os outros falam, né, só porque são autoridades ou diretrizes, etc. E quantas vezes a gente já não viu diretrizes que falaram uma coisa e quando o pessoal foi ver não tinha tanta evidência e depois o pessoal, não, vamos tirar isso daqui, ou sai uma diretriz X europeia dizendo uma coisa, um mês depois sai uma diretriz americana falando uma coisa bem diferente. Ah, tal intervenção na diretriz europeia é classe 1, é para fazer. E quando você vai para a americana é classe 2B, ou seja, você pode considerar em casos, né, excepcionais. E os estudos que as duas diretrizes se basearam são rigorosamente os mesmos. Ou seja, está longe de ser uma verdade absoluta o que está escrito na diretriz. Por fim, sétima e última dica aí de Warren Buffett para médicos, frase massa também que ele fala, que é o seguinte: apreciamos o processo bem mais do que o dinheiro. Esse daqui é o bom e velho, né? A jornada é mais importante do que o destino. Aquela frase clichê, né? Que quase todo mundo fala, mas que é a mais pura verdade aqui, né? O que ele fala é, né? Ele, Charlie Munger, né? Os investidores lá da Berkshire, né? Que é a empresa deles, eles gostam muito do processo de investir, de avaliar empresas boas, de ver se tem uma oportunidade boa, se não tem, se os fundamentos econômicos da empresa estão bons ou estão se deteriorando, se vale a pena dobrar a aposta, se não vale, e assim por diante. E aí, na hora que eles fazem esse processo muito bem feito, o dinheiro vai acontecer, né, como consequência, não tem como não vir o dinheiro. Mas eles não estão focados no dinheiro desde o minuto zero, eles estão focados muito mais no processo. Por que isso é importante para a medicina? E aí vai um alerta, principalmente, né, aí para quem estiver aí no final do curso, tal. Muitas vezes eu vejo o pessoal, na minha geração, eu já estou ficando mais velho agora, né, estou com 40 anos enquanto estou gravando aqui esse podcast. A minha geração, quando a gente chegava ali no final do curso médico, conversando com meus colegas de turma ou de turmas adjacentes, era muito aquele negócio, as pessoas escolhiam a especialidade basicamente por gosto mesmo. Não, eu gosto muito de cardiologia, acho massa a rotina de cardiologia ali, o dia a dia, vou fazer isso aqui e tal. Sinceramente, quando eu escolhi clínica médica e depois cardiologia, eu não tinha nem ideia quanto é que o cardiologista ganhava, nada do tipo e tal. E muitas vezes falando com os estudantes de medicina hoje em dia, eu já vejo talvez o pessoal migrando para outro espectro,
né? E aí talvez sejam espectros opostos, né? Sejam extremos. Talvez o caminho do meio seja o ideal. Que é o pessoal pensando demais só na remuneração. Então já vi muita gente dizendo, não, eu quero fazer psiquiatria. Certo. Meu irmão é psiquiatra, né? Então eu entendo um pouquinho, né, de como é que é o dia a dia da psiquiatria e tal. E o pessoal fala, eu quero fazer psiquiatria. Não, mas tudo bem. Por que você quer fazer psiquiatria? Não, porque dizem que o consultório de psiquiatria é bom, você consegue cobrar só particular, né? E não tem que dar plantão e tal. Eu acho que é bom. Não, tudo bem, isso é importante, mas você sabe como é que é o dia a dia do psiquiatra? Aí a pessoa fala, não, passei ali num ambulatório no outro, pareceu ser legal. Né? Ou seja, você vê que muitas vezes, né? E aqui eu estou dando exemplos, obviamente eu não estou dizendo que todo mundo que escolhe essa especialidade está caindo nesse mesmo viés, obviamente que não, estou dando só um exemplo. Muitas vezes você vê que a escolha de vida da pessoa, né? Porque uma vez a pessoa escolhendo a especialidade, né? De acesso direto com psiquiatria, ela vai fazer a especialidade, vai terminar e teoricamente ela vai trabalhar décadas e décadas com aquilo. Você que vê que muitas vezes a escolha da especialidade da pessoa está baseada em conceitos muito superficiais. A pessoa, aparentemente, você falou com alguns psiquiatras? Não, eu falei com um professor meu da faculdade. Rapaz, você tem certeza que você vai escolher uma coisa que você vai fazer por décadas e décadas falando com uma pessoa só e vendo 2 ambulatórios ali perdidos? Será que não é interessante você conversar com 2, 3, 4, 5 psiquiatras diferentes, saber em fases de vida diferentes, um com 30 anos, um com 40, um com 60, e perguntando como é que é o dia a dia da profissão, né? E assim por dentro. E isso, eu falei psiquiatria, mas pode ser qualquer coisa, né? Porque muitas vezes a visão que você tem lá no hospital universitário é uma visão muito enviesada, não é uma visão que vai refletir a prática tradicional. Exemplo, se você está vendo cardiologia num hospital universitário grande, né, que tem cateterismo 24 horas, etc, etc, você vai estar vendo um bocado de infarto com supra chegando, aquela coisa, ciência cardíaca descompensada. Quando você estiver no ambulatório, você vai ver casos complicados também de coronariopatia multiarterial, de miocardiopatias mais raras, amiloidose e tal. Beleza. E quando você for para a sua prática cotidiana, né, a maior parte das consultas vai ser o quê? Vai ser hipertensão, vai ser dislipidemia, vai ser check-up, vai ser pré-operatório, né? Ou seja, são realidades, o centro universitário, como a proposta, ele vê casos terciários, casos complicados e tal. Então, essa questão aqui de você pensar no processo, não pensar no resultado, né, econômico, que seria o dinheiro vindo do processo, ele é muito importante porque na hora de você escolher uma especialidade, óbvio que você tem que pensar, né, em qualidade de vida, em remuneração. É óbvio, tem que pensar isso. E aí eu digo, eu acho que na minha época eu estava no outro extremo, porque eu nem pensava nisso, eu acho que está errado, tem que pensar assim. Mas você tem que lembrar que você vai fazer aquilo, teoricamente, por 30, 40 anos. É muito tempo para você fazer alguma coisa que você não adore o dia a dia. Então é aquele negócio, você tem que considerar a realidade econômica, sim, mas você tem que pensar muito, muito se você realmente vai querer ficar fazendo aquilo durante décadas e décadas. Para você querer, provavelmente você vai ter que gostar do processo, que é o que o Warren Buffett fala aqui, né? Você tem que gostar do dia a dia. Então, por exemplo, cardio. Quando eu comecei a ver os ambulatórios de cardio no final da faculdade, mesmo os ambulatórios que eram mais simples, que era hipertensão, dislipidemia, eu achava massa. Eu falava, pô, que massa, ó. Negócio prevalente, que quando você trata direito, você consegue salvar vidas, né? Hipertensão é um dos principais fatores de risco aí que leva à morte na população. É cheio de detalhes cognitivos interessantes, né? De prescrição, de diagnóstico, hipertensão secundária, enfim, vários pontos do tipo, né? Então é uma coisa muito prevalente que você consegue fazer diferença na vida de muita gente, que geralmente não é tão bem tratado na hora que a gente vai ver, né, os números populacionais, aquela coisa toda. Então você pode fazer diferença, estando atualizado, fazendo as coisas direitinho e tal, enfim. E eu gostava muito tanto da parte complexa da cardiologia, né, no hospital terciário e tal, mas gostava muito do feijão com arroz também, né. Então você tem que pensar isso, quero fazer, nesse exemplo, quero fazer psiquiatria, como é que é a realidade do hospital terciário? É assim, assim, assado, certo. Mas certamente o consultório do dia vai ser diferente, provavelmente vai ser muita ansiedade, muita depressão e tal. Eu estou satisfeito de fazer, sei lá, 7, 8, 9 turnos de consultório por semana, vendo majoritariamente ansiedade, depressão, etc. Né? Estou satisfeito, acho massa. Show. Então você está gostando do processo. Se você gosta do processo, você vai fazer isso durante 20, 30, 40 anos da sua vida e inexoravelmente os resultados financeiros vão vir. Né? Então é isso. Apreciamos o processo bem mais do que o dinheiro. É crucial para você se manter ali com interesse na profissão durante décadas e décadas. Lembra sempre que, assim como nas finanças, onde você sempre deveria olhar o longo prazo, e longo prazo aí não vai ser 2 anos, 3 anos, 5 anos. Longo prazo em finanças é 10, 20 anos para cima. Em profissão deveria ser a mesma coisa. Você não deveria estar pensando, eu vou escolher especialidade X porque está pagando bem agora.
3 anos atrás nem pagava tão bem não, mas agora está em alta, está pagando bem. Rapaz, se tem esse movimento, e muitas vezes tem esse movimento pendular, uma especialidade X está em alta num momento, está em baixa em outro, isso acontece naturalmente. Você vai mesmo escolher o que você vai fazer por décadas da sua vida baseado nisso, só pensando no dinheiro, a chance de insucesso é razoável. Você pode até conseguir o dinheiro, mas talvez você esteja desanimado depois com o dia a dia da profissão. E aí, mais uma vez, lembra, se você dorme 8 horas por dia, você trabalha 8, 10 horas por dia, você vai ficar mais tempo no trabalho do que você vai ficar com sua família, por exemplo. Então, é uma decisão bem importante. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Comentem aqui pra gente se vocês gostam desse tipo de conteúdo, né? Que foge um pouquinho, né? A parte técnica de cardiologia, dose de medicação, novos guidelines, etc. Comenta pra gente se você gosta desse tipo de conteúdo. Lembrando, mais uma vez, que no Cardio Papers Experience, estou aqui com a minha camisa, quem tiver lá no Cardio Papers Experience, dia 13 e 14 de outubro de 2023, lá em São Paulo, vai ter acesso, né? Mega produção, mais de 1.000 pessoas lá que a gente vai estar recebendo. E onde a gente vai falar tanto temas super atuais de cardiologia, quais foram os artigos científicos mais importantes na cardiologia em 2023 até a data do evento, como é que eu faço para fazer uma avaliação pré-participação esportiva, né, cardiológica do paciente. O paciente vai começar a academia, tem 40 anos, e veio para mim, cardiologista, o que é que eu tenho que pedir de exame para esse paciente, baseado em evidência, sem sair atirando para todo lado, etc. Insuficiência cardíaca, arritmia, vários campos da cardiologia que a gente vai estar discutindo os principais pontos, mas a gente vai além disso e a gente vai discutir produtividade, como ser um médico mais produtivo, né? E com isso ter uma vida mais tranquila e que você consiga, né, ter todos os resultados profissionais que você tenha, que você quer, mas alinhando, né, com tempo de qualidade com sua família, etc. Como faturar mais no consultório particular. Os 10 maiores aprendizados de vida que a gente teve no último ano, desde o primeiro Cardio Papers Experience até o Cardio Papers Experience 2023. Enfim, o evento vai ser massa. Você consegue, para quem está vendo aqui no YouTube, tá aqui o QR Code na tela, em algum lugar, você consegue ler aí com o celular e ver os detalhes, a programação. E para quem está escutando o podcast, na descrição do podcast, né, o texto que tem embaixo do play ali, você consegue ver o link também. Garante sua vaga, porque as vagas são limitadas e boa parte das vagas já está ocupada. É isso, até o próximo episódio. É isso. Com isso a gente encerra o nosso podcast de hoje. Lembrando que se você está escutando aqui o podcast por alguma plataforma de podcast, tipo Spotify, Apple, o que seja, não esquece de pegar o link aqui desse podcast e compartilhar com seus amigos, joga aí nos grupos de WhatsApp da vida. Quanto mais gente vê o conteúdo, melhor, conteúdo de qualidade que a gente se esforça aqui para gerar para você. Se você gostou, certamente outras pessoas vão gostar, então compartilhe. Se você está vendo, né, o videocast pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal da gente. Todo dia tem vídeo novo aqui no nosso canal do YouTube. São centenas e centenas de vídeos com essa qualidade que você está acostumado já. Então não vai perder as atualizações. E aviso importante, não sei se você está sabendo, mas nós do Cardio Papers agora a gente tem a nossa comunidade, né, exclusiva do Cardio Papers, cujo nome é Comunidade Cardio Papers. Ela é 100% gratuita, destinada para médicos e o que é que você vai encontrar lá? Se você entrar na comunidade Cardio Papers, vai ter 4 pontos importantes. Primeiro, você lá pode tirar suas dúvidas com a nossa equipe de tutores. Se você pegou um eletro no consultório que ficou em dúvida, está com algum caso clínico de coronariopatia, de insuficiência cardíaca, de hipertensão resistente, que está tendo dificuldade no dia a dia, não tem com quem discutir, coloca lá seu caso, a plataforma é parecido com o Facebook da vida, você coloca lá a sua dúvida e algum dos nossos tutores vai te responder, tutor específico ali, especialista naquele assunto. Então, você pode tirar suas dúvidas, primeira coisa. Segunda coisa, você pode acompanhar os casos clínicos que a gente coloca lá diariamente, segunda a sexta, discutindo casos, né? A nossa equipe coloca e você pode opinar, aprender junto com a gente. Terceira coisa, você pode ter interação com outros cardiologistas, outros médicos interessados em cardiologia e fazer assim um network. Quarta coisa, você vai ter acesso às principais atualizações do Cardio Papers. No Cardio Papers a gente tem post no site, a gente tem post no Instagram, podcast, vídeo no YouTube. Então lá a gente seleciona o principal conteúdo que saiu do Cardio Papers no dia e a gente coloca lá para você ter meio que um repositório de conteúdos top do Cardio Papers lá. Tudo isso de graça. Pô, Eduardo, como é que eu faço para acessar? Simples. É só você clicar no link que está aqui na descrição, ou do vídeo do YouTube, ou do podcast que você está escutando. Você clica na descrição, aquele textozinho que tem, né, embaixo do conteúdo, e clica no link aí que aparece. Você preenche o formulário rapidinho, menos de 1 minuto, e você já está dentro lá da comunidade. É isso.